A paz do Senhor a todos nós. Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia. Tudo bom contigo? Tudo bem? Uma imensa alegria. Estamos fazendo nosso devocional. E Deus tem abençoado grandemente a nossa família. Ontem tivemos um encontro maravilhoso com pessoas que amamos, comemorando mais o ano de vida da Brenda. E como é que é, amor? Ter 27 anos em um dia? Muito bom. Primeira vez que isso acontece na tua vida, né? Primeira. Única. É, filhote. Hoje nós estamos fazendo um mêsversário de casamento. 4 anos e 4 meses. 4 anos e 4 meses. Graças de Deus pelo nosso matrimônio, né? Uhum. Esse matrimônio já gerou frutos. Esse aqui, a Alicia, né? Essa princesa da mãe. E quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe? Deus sabe. Deus sabe. Deus já sabe. Porque Deus, Ele conhecia nós antes de estarmos no ventre das nossas mães. Uhum. Eu estou abrindo aqui para ver os aniversariantes de hoje. Leão. Certo? Então, comemora mais um ano de vida. O Anderson, o Odair, o Fabiano, o Marcos, o Alisson, o Carlos e a Silvana. Bênção de Deus. Também, deixa eu ver se já atualizaram aqui o nosso círculo de oração. Os aniversariantes de hoje. Vamos ver se tem alguém. Vou colocar aqui. Mas eu vou ver os aniversariantes de ontem, se eu esqueci. Eles colocaram e eu esqueci. O Roger, o Bruno, o Sérgio, o Mildo, Adilson e José Carlos. Tá bem? São os aniversariantes também de ontem. E, hoje é aniversário da Ruth também, né? Uhum. A Ruth, esposa do nosso amigo Carlos. Hoje, logo mais, estaremos fazendo o discipulado com o jovem Wellington. Deus abençoe a sua vida e Deus prepare este momento, né? Para que o Evangelho seja falado, comentado. Me ajude, amor. Êxodo 35 e 36. Né? Ontem a gente só leu um, né? Sim. Então tá. As coisas aqui em casa, que elas não são forçadas aqui em casa, que a gente tem essa liberdade de escolher, né? E, falando sobre escolher, sabia que a gente não tem escolha? Porque quando a gente diz não para alguma coisa, a gente está escolhendo outra. Então, eu não consigo escolher. Não tenho poder de escolha. Quando eu deixo de escolher, eu já estou escolhendo. Mas é uma escolha, né? Não deixa de ser escolha. Por isso que eu digo assim, né? Não tem como dizer, eu não quero escolher. Quando diz que não quero escolher, Tu já escolheu. eu já escolhi. Essa minha mulher é muito gente. E tinha mais uma coisa para comentar? Tá chegando o dia para eu pregar. Um spoilerzinho? Não? Então tá. Oi! Né, filha? Vamos ler a palavra agora? Depois a gente vai orar? Tá bom? Então tá. Êxodo 35. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: essas são as coisas que o Senhor nos mandou fazer em 6 dias, quais qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto.
nem sequer acenda o fogo em nenhuma de suas casas no dia do sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou: o tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca com suas varas, a tampa e o véu que a por dentro, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios, e os pães da presença, o candelabro com os seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória, a entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases, e a coluna da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra de para todos os serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecidos azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que havia feito, tecidos azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram a que tinham a habilidade de tecer os pelos de cabra. Eles trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhe que fizessem. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para redesenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeiras para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e como tecelões eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Bem, isso de 16, agora.
Desligou o microfone. E Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade de inteligência e que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda da sagrada, deverão fazer tudo conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha lhe dado habilidades, que tinham boa vontade para ajudar, e disse-lhe que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés suas ofertas. Então, os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés e eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse oferta para a tenda sagrada. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinha juntado era o suficiente para todo o trabalho que deveria ser feito, e ainda sobrava. E assim, os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles fizeram com 10 cortinas de tecido feito de linho fino, de fio de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medido 12 metros e meio de comprimento por 1,80 m de largura. Eles costuraram 5 delas uma nas outras, formando assim uma só peça, e fizeram a mesma coisa com os outros 5. Foram colocando laçadas de tecido azul na beirada, de forma da última cortina de cada uma das 2 peças de cortina. Puseram 50 lançadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beira da última cortina da segunda peça, de modo que as lançadas ficaram de frente uma das outras. Os 2 jogos de cortina foram presos um nos outros, outro por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma peça só. De 11 pedaços de pano feito de pelo de cabra fizeram uma cobertura para a tenda, e fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, e isto é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando uma peça. E foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 lançadas na beirada da outra peça. Depois fizeram 50 prendedores de bronze que prenderam em 2 peças uma na outra, a fim de formassem uma cobertura só. Fizeram mais de uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e uma destas colocaram sobre coberta feita pela pele fina. Prepararam também as armações de madeira de acácia, a fim de formarem paredes da tenda. Cada uma armação media 4,45 m de altura por 67 centímetros de largura. Cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma à outra. Todas as armações tinham esses encaixes, e fizeram 20 armações para o lado sul. Debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmar os 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado atrás da tenda, o lado oeste, fizeram 6 amarrações, e mais 2 amarrações para os cantos. Essas amarrações dos cantos foram ajuntadas na base, formando uma peça até a primeira argola, que ficaram na parte de cima. As 2 amarrações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. E assim havia 8 amarrações de 16 bases de prata, 2 para cada armação. Em seguida, prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para a armação de um lado da tenda, 5 para a armação de outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as amarrações e de um lado da tenda até o outro. Revestiam de ouro uma amarração e puseram nela argolas de ouro, por onde passavam os cabos, que também fizeram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino, de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordado com figuras de querubins. Para segurarem essa cortina foram feitos 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro. Os 4 bases dos seus postes eram de prata. Para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina foram feitos 5 postes com prendedores e revestidas de ouro. A parte de cima do poste é o suporte das cortinas, e foram feitos 5 bases de bronze para os postes.
lendo assim não dá para imaginar tudo que foi feito, né, para a tenda. Mas nos desenhos daí feitos, meu Deus, né? Como é que pode? E ele dava tudo, né? Dizia tudo como tinha que ser feito. Sim. Né? Tem na arca, né? A arca, o tabernáculo, né? O A arca da candelabro, presença. como carregar a arca, né? Levando ela pra frente. Né? Então, fez tudo perfeito. Tudo perfeito. Ele faz, né? E ali onde que eu li ali, né? Arte, que eu sei. Como que eu vou ofertar alguma coisa para alguém que ele já é dono daquele negócio? Né? Qual que é a finalidade? Por exemplo, assim, pega essa Bíblia aqui. Digamos que essa Bíblia aqui é tua, certo? Ela é tua. Aí eu pego e... Não, essa Bíblia aqui para mim, ela é importante, né? É a primeira coisa que eu ganhei, então pega. É tua. Mas já era tua. Que Deus é esse, cara? Que Deus é esse, né? Que ele criou todas as coisas, ele é dono do ouro, da prata, ele que criou, ele fez tudo, mas daí, inclusive nós, né? E daí nós temos que pegar e entregar para ele. A função de nós entregarmos para Deus, eu vejo, né? Minha concepção, isso, meu entendimento, é para nós não nos apegarmos às coisas daqui, para a gente amar Ele sobre todas as coisas, certo? Então, Ele quer ver o quê? O nosso coração. Se o nosso coração está preso nas coisas materiais e a gente não consegue entregar, devolver para Ele aquilo que Ele já é dele, então está mostrando que o nosso coração está preso a outras coisas. Nós estamos amando mais outras coisas do que a Ele. Certo? Mas qual que é a função de entregar ouro, prata e bronze para o dono do ouro, da prata e da bronze para o dono do ouro, da prata e do bronze? Para que mais templos sejam criados, para que mais pessoas sejam abençoadas, para que mais confortável fique a sua igreja, para que mais igrejas sejam criadas do lado da sua casa, próxima da tua casa. Para isso. Para pessoas que nunca receberam o Evangelho de Cristo, ser essa pessoa um missionário, ir até lá essa pessoa. É para isso que serve. Só que o que acontece? Satanás ele coloca na mente das pessoas que o ouro, a prata, vai para o bolso de outro homem. De alguns vai, e merecido, porque não é fácil ser um obreiro da casa do Senhor. Só que esse obreiro, ele leva uma carga espiritual tão grande, que às vezes eu fico me perguntando se vale a pena ele se dedicar toda a sua vida, 24 horas, 7 dias da semana, pela obra de Deus. Mas isso não cabe a mim julgar, e eu não quero julgar. É só por isso que eu falei, minha concepção. Será que você aguentaria 7 dias da semana, 24 horas por dia, para fazer a obra de Deus? E todo o conhecimento, né? É por isso que a obra de Deus tem que ser, é dom de Deus. É dom de Deus, né? Ser um líder religioso, é dom de Deus. Mas mesmo assim, todos vão dobrar o joelho. Amém? Amanhã eu quero comentar um pouco sobre festa junina, tá bom? Senão a gente vai se prolongar muito hoje, mas amanhã eu vou comentar sobre festa junina. O que na minha concepção,
na concepção da Brenda, a gente vai conversar. E amanhã a gente vai trazer esse tema bacana, tá bom? Vamos orar então? Ó, você vai dobrar o joelhinho aqui, sim. Aí, assim. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido Senhor Jesus, obrigado, Pai amado Senhor, por este momento, Senhor Jesus, de oração, de devoção contigo, Senhor Jesus, um momento de família, Senhor, lendo a tua palavra, Senhor, para nossa filha, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, guarda, Senhor Jesus. Guarda a nossa casa, guarda o nosso lar, Pai querido Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Jesus, de uma forma extraordinária, Senhor Jesus. Pai querido, cuida da nossa família, onde cada um estiver, Pai querido Senhor. Porque esse é o teu poder, Pai querido Senhor Jesus, de cuidar a todos, Pai querido Senhor Jesus, no mesmo instante, Senhor. Pai amado Senhor Jesus, abençoa os aniversariantes de hoje, Pai querido Senhor Jesus. Pai querido Senhor, cuida, Senhor Jesus, de cada um, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, Senhor Jesus, vai abençoando, Senhor Jesus. Guarda, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, que esses aniversariantes, Senhor Jesus, tenham um novo ciclo de vida, Senhor Jesus, estando na tua presença, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado e o teu nome seja exaltado, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor Jesus, te agradeço, Senhor Jesus, pelo dia de hoje, pelo ar, pelo alimento, pela água, Senhor Jesus, pelo vestir. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar sempre conosco no nosso lar, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Abençoa também o nosso matrimônio, Senhor Jesus, completando mais um mês hoje, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor, que essa data se repita por muitos e muitos tempos, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela esposa que o Senhor me deu, Senhor Jesus, pela família que o Senhor me deu, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor Jesus, somos tementes a Ti, Senhor Jesus. Tudo para a Tua honra e Tua glória, Senhor Jesus. Que o nosso eu diminua para que o Teu nome cresça, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. É, Deus. É, Pai querido Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar tchau? Vamos dar tchau? Tchau, então. Alto, assim. Grandona, de pé. Tchau. Tchau. E o beijo? Cadê o beijo? E o beijo? Não. Eita, cuida, Maria. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Deus abençoe.